A gravação foi iniciada. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Hoje é dia 19 de abril de 2023. Estamos dando início à sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar pelo processo da Petrotec, relator Dr. Bergamini. É um recurso misto. Está presente a patrona, a doutora Daniela, a representação fiscal também. Só vou registrar a sustentação oral. Vou pedir para o doutor Marcos Sakuma passar o RG dele para mim, no inbox, por favor. Doutor Bergamini, o senhor pode, se possível, fazer um resumo? Bom, são vários itens, mas estão em julgamentos apenas os itens 3 e 6. O 3 tem a seguinte descrição. Deixou de pagar ICMS no montante de X por expedição dos documentos fiscais referentes a operações tributadas como não tributadas. 6. Deixou de pagar ICMS no montante de Y, apurado por levantamento fiscal, conforme 509, conforme demonstrativos. São essas das descrições, presidente. Ok, muito obrigado. Só um minuto. Doutora Daniele, por favor, seja bem-vinda, fique à vontade. Bom dia, obrigada. Bom dia, senhores. Vou começar falando pelo item 6. O item 6 ele foi integralmente cancelado pela Delegacia de Julgamento, porque foi constatada a fragilidade do levantamento fiscal. Nesse caso, o auditor realizou o levantamento sobre as operações de industrialização por encomenda por mera presunção. Ele pegou os valores das operações agrupadas por CFLP, os livros de inventário, os valores declarados na entrada e na saída e apurou um valor de divergência em controle de estoque de terceiros. Na impugnação, a empresa juntou um levantamento das entradas e saídas desse mesmo período e deu um valor muito inferior do supostamente devido. Mas, como a partir do levantamento fiscal não foi possível apurar qual que é a data do retorno dessas mercadorias, confirmar se elas retornaram antes ou depois do prazo de 180 dias, entender quais são as mercadorias e qual foi a forma de apuração para entender essas diferenças que foi apurado entre o auditor fiscal e entre a empresa. A Delegacia de Julgamento entendeu que o levantamento fiscal foi realizado por mero indício, intimou o senhor auditor fiscal para apresentar documentos que complementassem desse para entender essa apuração, a forma como ela foi feita. O senhor auditor fiscal entendeu que não era o caso de complementar, não haveria essa necessidade, e em razão disso o item 3 foi cancelado, e restou como frágil o levantamento fiscal. Já em relação ao item 3, na verdade, já está falando que é o objeto de recurso da empresa, o Senado também não é diferente. O levantamento fiscal também é visivelmente frágil e dificulta a defesa da empresa nesse caso. A diferença do item 3 para o item 6 anterior é que nesse item 3, o motivo da atuação é que a Petrotec era beneficiada por um diferimento de ICMS, que na verdade é uma extensão de um benefício fiscal da empresa Avanço Subsea, que é para quem ela presta alguns serviços de industrialização por encomenda. A Petrotec em si, ela atua essencialmente com industrialização por encomenda, ela trabalha com oferta de fabricação, montagem, usinagem, solda de alguns metais específicos para o setor petrolífero. Ou seja, a empresa não está nem no início, nem no final da cadeia desses produtos, e eventualmente ela até vende uma peça ou outra, mas faz parte da própria prestação de serviço, e a atuação dela, então, consiste essencialmente nessa industrialização por encomenda. Ela não é nem sujeita ao benefício de diferimento, ela conseguiu apenas essa extensão, e ela não restou comprovado se a Ansubsea, de fato, cumpriu toda a obrigação acessória. De qualquer forma, o pedido
de concessão desse benefício fiscal foi juntado nos autos, mas a partir desse suposto não cumprimento de obrigação acessória, é que a Petrotec está sendo incumbida de pagar o ICMS. Esse imposto, na verdade, nem é devido nessa fase da cadeia, não tem fato gerador nessa hipótese. A empresa ela pode até ser beneficiada, se tivesse, ela até poderia ser beneficiada desse próprio regime especial, que não é o caso, e se de fato ela tivesse incumbida a pagar o ICMS nessa situação, deveria também ter sido analisado nesse levantamento fiscal o todo. Então, analisada a operação anterior, verificado os créditos de ICMS que ela estaria sujeita, se restaria um saldo a pagar no final disso, e ainda assim os senhores podem ver que não tem nada disso no levantamento fiscal. Na verdade, se os senhores tiverem a oportunidade de dar uma olhada nos memoriais que foram juntados pela empresa, os senhores podem ver que os valores de ICMS que estão sendo exigidos, na verdade, são os valores das operações. Então, o auditor fiscal pegou o valor das operações de determinados períodos, por exemplo, o mês de setembro, o mês de outubro, eles pegaram esses valores das operações totais e colocaram como se fosse o principal do ICMS, o que é inadmissível. Então, senhores, como vocês podem ver, a fiscalização não conseguiu nem apurar corretamente o ICMS, e não foi por ausência de documento ou informação que a empresa deixou de prestar. É porque o ICMS não é devido nesse caso mesmo. Então, a empresa pode até ter tido uma outra nota de saída de mercadoria para um CBCEA, que foi decorrente dessa própria prestação de serviço, mas, de qualquer forma, como foi no meio da cadeia produtiva, ela teria todo o direito de usufruir do diferimento de ICMS. Se não houve diferimento do ICMS, também deveria ter tido direito ao crédito de ICMS. E se é cobrado o ICMS, que seja cobrado no todo. Como o levantamento fiscal também se mostra deficiente nesse sentido, mostra que o auditor fiscal pegou a entrada, a saída, apurou o valor de ICMS e viu que supostamente não teria uma obrigação acessória cumprida, ele chegou na conclusão que teria esse valor de ICMS, mas não é o caso, não tem fato gerador. E, em razão disso, a empresa pede a nulidade da autuação e o cancelamento também desse item 3. Obrigada pelo tempo dos senhores. Muito obrigado, doutora. Doutor Bergamini, algum questionamento à patrona? Eu não tenho nenhum. Muito obrigado. Doutor Amaro, algum questionamento? Muito obrigado. Doutor Sakuma, algum questionamento? Nenhum questionamento, senhor presidente. Obrigado. Doutor Herbert, algum questionamento? Meu questionamento, presidente. Muito obrigado. Eu também não tenho questões. Passamos ao voto, então. Doutor Bergamini. Presidente, antes eu só peço para me reabilitar para a edição. Já está habilitado. Para fazer um pequeno complemento. Bom, enquanto isso eu consigo falar, só completar um trecho do item 3, mas o grosso já está pronto. Bom, item 3. O item 3 diz respeito à exigência de ICMS por uma operação que a contribuinte propôs não tributada, mas eu fiz tributada. Isso decorre do fato de que a não tributação seria decorrente de um diferimento próprio do Programa de Incentivo à Indústria de Petróleo e Extração de Petróleo de São Paulo. Segundo as normas relativas a esse diferimento, a esse programa, era necessário que as partes envolvidas fossem cadastradas previamente na Cefaz. Não houve esse cadastramento, a contribuinte em sua impugnação disse que houve, mas o fiscal fez inúmeras buscas internas na Cefaz e outras diligências, e o fato é que a premissa que se tem para o meu voto, que foi firmada a partir do que o fiscal colocou, é que não há esse cadastramento. Em não havendo, não é possível que se dê o diferimento. Não se trata aqui de mera obrigação acessória, se trata de condição para o benefício. Nós não temos no CTN a figura do diferimento, nós temos a figura da isenção. E, por analogia, o artigo 176 diz que a isenção decorre de lei, etc.,
de lei que especifique as condições e requisitos. Então, foi colocadas condições e requisitos para a fruição do diferimento que não foi comprovado pelo contribuinte, e por essa razão eu mantenho o item 3. O item 6, bom, e que eu vou completar no voto do item 3, é a alegação que consta na defesa, e a doutora trouxe aqui em sua internacional, que é de a recomposição do crédito. O que eu vou acrescentar é que não cabe ao FIS, como entidade lançadora de crédito tributário, apurar crédito por entradas. Então, se há essa pretensão do contribuinte, uma vez confirmada aqui que essa acusação vai ser mantida, ela pode eventualmente apurar o crédito por entradas. Item 6, que é o recurso de ofício, a questão do levantamento fiscal. Não houve a alegação dessa natureza na impugnação, mas a decisão monocrática abordou o fato de que haveria nulidade no levantamento fiscal, porque ele foi feito por valores e não por itens. E aí, se houvesse apuração por itens, foi sustentado pelo jogador monocrático, não haveria infração. A contribuinte juntou seus livros de entradas e aqui faço alguns apontamentos em torno do que consta nos autos. Bom, primeiro, o 509 fala que o levantamento fiscal pode ser por qualquer meio judiciário e a metodologia por valores é uma rotina da Fazenda e isso tem um formulário para isso, onde se inicia o processo de levantamento fiscal. E aqui alguns pontos que me chamam a atenção é o seguinte: folhas 88, 188, 188. A autuada confessa que existem diferenças em sua escrita fiscal, tanto assim que diz, abre aspas, há um saldo de estoque no SPED de 2015 que gerou a distorção. E aí, na tentativa de colocar essas diferenças a lume, ela traz a contribuinte algumas planilhas Excel com comparativos. O planilha Excel não é um documento oficial, a gente não pode atestar a origem das informações, justamente porque a origem das informações é que está sendo questionado pelo fiscal via levantamento. Então, eu desconsidero essa produção de provas e eu estou restabelecendo a acusação fiscal porque não há ilicitude no procedimento adotado de fazer o levantamento por valores. Então, no dispositivo ficou conheço do ordinário, do parcial provimento para manter a acusação fiscal, mas tem a questão da Selic, limitar a Selic, e o ofício, conheço do ofício e dou-lhe provimento para restabelecer a acusação fiscal. Eu só vou agora fazer esse adendo, presidente, a respeito do item 3, para falar do crédito. Ok. Enquanto o doutor Bergamini vai fazendo as alterações ali no voto que ele já nos antecipou, eu abro discussões. Representação fiscal. Sem considerações, senhor presidente. Muito obrigado, doutora Amara. Sem considerações, obrigada. Muito obrigado, doutor Herbert. Acompanho o voto do Dr. Bergamini e não tenho considerações a fazer. Obrigado. Muito obrigado. Eu também não tenho considerações e acompanho o voto do relator. Doutor Bergamini, seu voto já está registrado? Eu já registrei, mas eu preciso que você me reabilitasse para fazer esse adendo. Pronto. Reabilitado.
Bom, ficou assim a redação de um parágrafo. Quanto ao argumento de que a manutenção da presente condição fiscal induziria a recomposição dos créditos pelas entradas das mercadorias, tenho como impossível esse procedimento na atual fase processual. É que não cabe ao fisco ou ao TIT recompor crédito da despesa fiscal do contribuinte. Uma vez mantida a acusação fiscal presente, caberá ao contribuinte se apropriar dos créditos do imposto que entender devidos em outros créditos do regime de apuração. Senhor juiz, o caberá ao contribuinte, desculpa, eu não... Caberá ao contribuinte, uma vez mantida a acusação fiscal, caberá ao contribuinte apropriar dos créditos por entradas que entender devidos lá na coluna outros créditos do registro de entradas. Eu não colocaria. Caberá ao contribuinte adotar. Cabe ao contribuinte não se dizer onde ele vai fazer isso, né? Cabe ao contribuinte seguir a legislação para ver se tem direito ou não a esses créditos. Porque do jeito que está aí, dá a impressão que o TIT está mandando ele fazer de tal maneira. Bom, concordo. Se apropriar nos termos da legislação, entendeu? Concordo, verdade. Caberá ao contribuinte se apropriar dos créditos do imposto que entender devidos no termo da legislação. Pronto, registrado. Ok, muito obrigado. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Muito bem. Encerrando os debates, quórum. Em votação. Encerrando a votação. Doutora Daniela, então foi dado provimento ao recurso de ofício e parcial provimento ao recurso ordinário, apenas para aplicar os juros pela taxa Selic, certo, doutor Bergamini? Muito obrigado, doutor. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. O próximo aí, doutor, nós temos sustentação oral. A doutora Maria Clara vai fazer sustentação oral pela telefônica. Telefônica, relatora doutora Maria Clara, agora eu vejo. Muito bem. Doutora Maria Clara, basta um resumo da acusação? Desculpa, não escutei. Basta um resumo da acusação? Pode ser. Abre mão do relatório, quero. Sim, sim. Doutora Mara, só um resumo, por favor. Tá. Bom dia. Então, são infrações relativas ao crédito do imposto, porque ela se creditou indevidamente do ICMS de X, crédito esse que foi tomado de forma precária,
adotando-se o procedimento previsto no artigo 10, parágrafo 8º do anexo 7, anexo 17 do RICMES, e após notificação sobre o indeferimento do pedido de estorno de débitos, não foi realizado o recolhimento da importância acreditada, conforme previsto no artigo 10, parágrafo 9º do anexo 17 do RICMES. Muito E obrigado, artigo X da portaria CAT. Tá? Isso é desnecessário. Muito obrigado, doutora Mara. Desculpa, eu estou gripado. Doutora Maria Clara, por favor, fique à vontade. Olá, Vossa Excelências. Primeiramente, bom dia. Não vou tomar muito tempo de vocês. Aqui acho que é um caso que a gente vê bastante. Acho que eu nunca tive a oportunidade, inclusive, de fazer essa sustentação para vocês antes. Normalmente, acho que a gente ainda não se encontrou por aqui. O caso é simples. A Telefônica, ela tem um procedimento, em alguns casos, conforme bem colocado pela Mara, de que ela acaba se aproveitando de estorno de alguns débitos, pois algumas operações são canceladas. Esses débitos foram glosados pela fiscalização por entender que estavam em desacordo com o procedimento previsto pela portaria CAT 06. O que a Telefônica tenta demonstrar é justamente no sentido de que ela possui os documentos suficientes para comprovar a origem desse crédito. A nossa defesa foi julgada inicialmente improcedente sobre a alegação de que não teriam sido apresentados documentos suficientes. Inicialmente, a Telefônica aduz no sentido de que, caso realmente fossem considerados insuficientes esses documentos, o julgamento poderia ter sido convertido em diligência justamente para que a Telefônica pudesse comprovar a origem desses créditos. Em outros casos similares, ela já conseguiu comprovar, principalmente quando levado para o judiciário. Em paralelo, já no mérito em si, a Telefônica demonstra em seu recurso que o descumprimento da obrigação acessória não poderia ensejar a glosa do crédito. No máximo, eventualmente, uma aplicação de multa, da mesma forma que a glosa desse crédito acaba incorrendo em violação ao princípio da não cumulatividade, pois a Telefônica tem esse direito, quando dos estornos do débito, aproveitar desse crédito. E, por fim, a gente demonstra que a multa aplicada, no caso, também é abusiva, pois corresponde a 100% do imposto, do valor do imposto cobrado, a despeito de que o STF tem vários precedentes no sentido de que tal multa é abusiva, inclusive recentemente vem aplicando no patamar de 60%. E, por fim, a gente também demonstra que os juros sobre a multa estão sendo aplicados de forma indevida e que esses somente poderiam incidir após a constituição da multa e não antes. Por isso, a gente pede o provimento do presente recurso ordinário, a fim de que, inicialmente, seja declarada a nulidade da decisão de primeira instância, até para que os documentos da Telefônica sejam analisados, e caso assim não se entenda, que seja reformada a decisão de primeira instância para que seja desconstituído o auto de infração. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Maria Clara. Doutora Mara, algum questionamento à patrona? Não, nenhum. Muito obrigado, representação fiscal. Sem questionamento, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Bergamini. Nenhum. Muito obrigado. Doutor Herbert. Nenhum questionamento, senhor presidente. Muito obrigado. Eu também não tenho questionamentos. Doutora Mara, vamos ao voto? Pois não. Bom, conforme relatado no curso das operações, a empresa destacou equivocadamente débitos a maior em diversas notas fiscais emitidas. Isso se deu por motivos diversos, tais como erro no valor da nota, no valor da conta enviado aos clientes, erro na designação do cliente, erro no período de cobrança, dentre outros. Em tais casos, o fisco permite o crédito de ICMS de modo a estornar os débitos de ICMS que foram indevidamente destacados. Mas, em se tratando de empresa de telecomunicações e diante dos motivos que levaram aos destaques a maior, a empresa só pode estornar esses débitos se obedecer ao procedimento previsto em uma norma específica. É o que se lê dos artigos 1º e 10º do anexo 17 do RICMES, e aí eu transcrevo. A norma específica que alude ao dispositivo anterior é a portaria CAT 6 de 2009. De acordo com seu artigo 1º, em caso de débitos a maior, cabe à empresa de telecomunicações ingressar junto ao fisco com um pedido administrativo para que possa realizar o crédito correspondente,
sendo necessário anexar uma extensa documentação apta a comprovar o seu direito. Veja-se o texto. E aí eu transcrevo. Ou seja, de acordo com essa norma específica, o estorno de débitos aqui debatido não pode ser feito de forma automática, sendo necessária a autorização do fisco a ser obtida mediante um pleito específico. Pois bem, a recorrente, seguindo as orientações contidas na portaria CAT 6 de 2009, ingressou com o referido pedido administrativo de estorno de débitos relacionadas às operações realizadas no ano de 2017. É o que consta as folhas 182. Considerando o prazo estendido de resposta do fisco, a empresa decidiu se creditar antecipadamente dos valores pleiteados, ainda que sem haver qualquer decisão administrativa, valendo-se do dispositivo no parágrafo 4º do artigo 3º da portaria que permite esse creditamento. No entanto, a empresa, após a análise do pedido da empresa, o fisco decidiu pelo indeferimento. Assim, a empresa foi notificada a estornar os créditos do ICMS de que havia se apropriado provisoriamente. Foi-lhe facultado ingressar com um novo pedido. No entanto, a empresa deixou de estornar os valores e, portanto, de seguir a determinação do fisco, sendo necessária, assim, a lavratura do AIM, justamente no intuito de glosar os créditos de ICMS que haviam sido apropriados, bem como de fazer valer o indeferimento decidido pelo fisco. Inicialmente, a recorrente alega nulidade da decisão por não ter o julgador analisado todos os documentos por ela juntados, especialmente aqueles que demonstram os equívocos existentes e que já teriam sido sanados. Todavia, não assiste razão à recorrente. O julgador tributário analisou, sim, os documentos que foram trazidos pela empresa, mas conclui ter sido trazida uma amostragem muito pequena dos documentos, a qual seria incapaz, portanto, de levar a uma mudança de entendimento do fisco. Veja-se nesse sentido o trecho, e aí eu transcrevo o trecho da decisão. Desta forma, resta claro que a decisão analisou os argumentos apresentados pela recorrente, apenas não concordou com eles, pois a documentação mencionada pela recorrente resume-se a uma amostragem muito pequena para se pretender que ela justifique todos os outros lançamentos equivocados que a recorrente alega ter realizado. No mérito, inicialmente, cumpre-se esclarecer que a legislação prevê as formas como os débitos serão estornados, sendo que, em relação aos débitos em geral, que não necessitem de providências específicas, o artigo 63 permite prever os procedimentos a serem adotados. Todavia, também é verdade que o artigo 1º do anexo 17 do RICMES prevê situações específicas às empresas de telecomunicações, conforme abaixo se esclarece. E aí eu transcrevo. Ou seja, embora o artigo 63 discipline a questão de maneira genérica, a própria norma é excepcionada nos casos em que as empresas têm uma atividade diferenciada, como é o caso das de telecomunicações, que devem seguir não a regra geral, mas o artigo 1º do anexo 7º do RICMES. Portanto, é o anexo 17 do RICMES que disciplina e regula a matéria para os casos das empresas de comunicação. Assim sendo, entendo que não se aplica a regra geral, mas a regra especial. Desta forma, o regime jurídico a ser seguido pela recorrente está previsto nesse anexo e nas normas regulamentares a eles atinentes, vale dizer, a portaria 6 de 2009. Nem se alegue que o fisco não pode glosar créditos baseados em meros equívocos formais, pois, para que o crédito possa ser regular, deve estar embasado em documento fiscal idôneo. E se esse contém inconsistência, no mínimo deverão ser justificadas e corrigidas para que o crédito possa ser tomado. A autorização para que o creditamento seja feita é justamente para que o fisco possa averiguar a lisura dos lançamentos, já que o estorno do débito deve ter como comprovação a não ocorrência da operação de saída na forma inicialmente consignada pela própria recorrente. Assim, admite-se o estorno se, de fato, o crédito, débito outrora, tiver origem e legalidade. Mesmo que o estorno do crédito tivesse de ser feito com base no artigo 63, isso não impediria que este fosse glosado se, mediante fiscalização, se constatasse quaisquer equívocos no seu lançamento, ou seja, no artigo 63, a fiscalização é posterior ao estorno do débito indevidamente lançado na escrituração do contribuinte, enquanto,
que nos casos do anexo 17, o estorno do crédito é autorizado após a sua fiscalização prévia. Mas, em ambos os casos, não está impedida a sua glosa se verificada qualquer irregularidade documental, ainda que meramente formal. Verifica-se do procedimento da recorrente que ela procedeu da forma estabelecida na lei, ingressando com o pedido administrativo de estorno de débito, sujeitando-se às normas, a todas as regras da Portaria 6. Após 180 dias do ingresso, sem solução por parte da administração e conforme estabelecido na própria portaria, a requerente promoveu o estorno, sem, contudo, deixar de estar sujeita à decisão posterior do seu pedido, que poderia levar ao indeferimento do estorno. Em verdade, do indeferimento do pedido, deveria a recorrente ingressar com recurso administrativo próprio, perante a autoridade imediatamente superior, como determina o artigo 536 do RICMES, não sendo o TIT competente para julgar o pedido administrativo de estorno, muito menos o seu deferimento ou indeferimento. Ao não realizar o estorno do crédito nem ingressar com recurso ou novo pedido, a meu ver, sujeitou-se à autuação, pois a esfera correta para dirimir o mérito do pedido seria aquela, e não esta, que julga a autuação em si e se houve ou não a infração praticada. Nesse sentido, entendo que está correto o fiscal que autuou a recorrente, dado ter sido a empresa notificada de que seu pedido inicial havia sido indeferido. Ao não tomar as providências cabíveis, realmente se sujeitou a ser autuada, dado que, de fato e de direito, infringiu o quanto determina a legislação nesse sentido. A discussão sobre o valor correto, se os erros tinham sido sanados, deveria ter sido discutida e realizada naquela esfera, já que este tribunal, a meu ver, não tem tal competência, pois não é o órgão fiscalizador, mas de julgamento. Assim, a infração, a meu ver, está caracterizada, pois se concretizou no momento em que não procedeu a empresa ao estorno do débito, sem que tivesse uma medida que a autorizasse a manter o crédito mesmo após seu indeferimento, o que poderia ser pleiteado em sede de recurso hierárquico. Ou poderia simplesmente ter a recorrente estornado os créditos e ingressado com um novo pedido após as correções devidas. Porém, assim não procedeu e, tal motivo, praticou a infração a que se questiona. Então, agora, eu junto no voto alguns trechos do pedido administrativo do indeferimento e para justificar, né, a decisão. Então, ao se justificar, o recorrente o faz por amostragens, que nem de longe representam uma amostra significativa que possa corrigir ou justificar todas as inconsistências. Além do mais, para que se possa realizar um crédito de qualquer documento ou valor, ele deve apoiar-se em uma operação e documento hábil, vale dizer, correto, e com todos os seus dados fidedignos à real situação da operação que se pretende estornar. E não tem essa julgadora meios e nem elementos para constatar se o valor consignado como crédito está ou não correto, dado as provas que a recorrente trouxe aos autos. Desta forma, por onde quer que se olhe, não restou comprovada a validade dos créditos realizados pela recorrente, sendo, portanto, impossível lhe dar guarida. Quanto às penalidades, nada a reparar. A incidência dos juros sobre a multa está prevista na súmula 13 do TIT e, portanto, a matéria já se encontra definitivamente julgada. Em relação à sua confiscatoriedade, não cabe a esse tribunal afastar a penalidade fixada por lei, que se encontra vigente e que não foi revogada, lembrando que a atividade fiscal é vinculada à lei. Por este motivo, ficam mantidos. Quanto aos juros, prevalece o quanto decidido na súmula revista, a súmula 10 revista, e esse tribunal, por este tribunal, devendo dar, neste sentido, provimento ao recurso do contribuinte. Isto posto, conheço parcialmente do recurso, somente quanto aos juros e às multas, e na parte conhecida, aqui eu acho que eu tenho que reformar, porque eu estou conhecendo todo o recurso. Dou-lhe parcial provimento para aplicar a súmula 10, reformando-se a decisão do piso para conformá-la ao quanto determinado pela súmula. Não sendo este o entendimento quanto ao conhecimento do recurso por meus pares, e caso se entenda que este tribunal tem competência para rever o referido ato administrativo, conheço então do recurso na forma acima de julgado e dou-lhe parcial provimento para apenas aplicar os juros à súmula 10, mantendo-se a autuação quanto ao resto. Então, foi por isso que eu fiz
o conhecimento parcial, porque eu não conheço do pedido, porque eu entendo que o Tite é incompetente para rever esse lançamento. Como é que você acha que como é que você quer que eu registre o voto, Belmar? Desculpe, doutora Mara. Como é que você quer que eu registre parcialmente conhecido ou integralmente conhecido? Aí vai dar Porque, certo. porque eu tô falando que é parcialmente conhecido porque eu entendo que a competência não é do Tite para analisar o pedido de estorno, o pedido administrativo. Então, nesse ponto, eu não estou conhecendo, estou justificando porque eu não estou conhecendo. Mas, se não, eu conheço integralmente e dou parcial provimento, só para aplicar a súmula. Para mim, realmente é indiferente isso, porque, de alguma forma, a senhora decidiu, no sentido de que não o Tite, a senhora declara a incompetência do Tite para isso. Né? Isso. Mas também, se não conhecer, não vai mudar. Quanto ao resultado em si, não muda muita coisa. Eu vou confirmar, então, como eu Eu vou tinha abrir discussão, eu vou abrir debates, e aí, doutor Bergamini, já sinalizou, por favor? Eu acompanho só essa questão do conhecimento. Eu acho que você tem que conhecer, Mário, porque você está conhecendo do argumento e julgando o argumento. Tá. Uma coisa é questão de constitucionalidade. A gente nem pode ver o argumento, entendeu? Tá. Então, faz uma gentileza, Belmar, abre para mim a edição só para eu mudar a ementa. E o Herbert. Doutora Mara, só para fazer uma observação quanto a esse termo do conhecimento ou não conhecimento, o seu voto muito brilhantismo traduz o artigo 133, inciso 3 do decreto 54486. Vou ler aqui rapidinho. Não se compreendem nas competências das TTJs nem do TIT as questões relativas à autorização para aproveitamento ou transferência de crédito. Então, se não se compreende nas competências do TIT, me parece que é pelo não conhecimento. Quanto aos juros, salvo melhor juízo, já é aplicada a taxa Selic. Fiz aqui uma conta rápida. É que é 2017. Na verdade, eu não sei, a legislação começou no meio de 2017. Então, por isso, pode haver períodos que não estejam englobados na taxa Selic. Mas aqui, o termo inicial, se tomarmos em conta o demonstrativo do débito fiscal na folha 4, o termo inicial é julho de 21. Então, a taxa Selic é 7,14, que é exatamente conforme dita o artigo 96. É que as operações eram de 2017, por isso. Mas tudo bem, eu acho que você tem razão, é que eu não tinha atentado a isso. Então, deixa eu editar o relato aqui, porque, na verdade, já foi aplicada, então, a Selic, né? Aqui. Então, é não conhecido. Não conheci, não provi, perdão. Então, deixa eu pôr. Lembrando, doutora Amaro, a Selic já é aplicada desde 1 de novembro de 2017. Tá. Não, é que eu vi que as operações eram de 2017, então por isso que me confundiu. Eu vi o demonstrativo, como ele fez a aplicação, entendeu? Não, perdão.
7/7/21. Então, eu me confundi. Não tem problema. Já tô corrigindo aqui. Pronto, agora deixa eu corrigir aqui. Eu estou pondo conhecimento parcial, então, mas como eu já coloquei que caso vencida fosse, eu também entendia pelo não, como é que fala, pela improcedência, eu acho que não vai ter problema aqui de... Também não. Doutor Marcos, representação fiscal. Em considerações, senhor presidente. Perfeito. Doutora Mara, então, para ficar claro, a senhora não conheceu em relação a parte dos créditos, de dizer que, porque a gente não tem competência para julgar o pedido. Tá Essa certo? parte a senhora não conheceu, certo? E quanto ao mais, a senhora negou provimento. E no mérito eu neguei provimento. Perfeito. Concluiu já o voto? Já está registrado. Perfeito, perfeito. Então, quórum. Em votação. Ixi, o sistema foi. Pois não. Deixa eu ver se vai. Meu sistema saiu do ar aqui. Ah, tá. Doutora Maria Clara, então foi conhecido parcialmente do recurso e negado o provimento dessa parte, ok? Muito obrigado, tenha um bom dia. Muito obrigada. Doutora Mara, voltou? Agora o próximo processo é Florencio Queiroz, o advogado é a doutora Alex de Carvalho e eu sou o relator. Doutor Alex, eu não o vejo. Opa, agora sim. Muito bem, então vamos lá. Sou relator, aqui a acusação é de emissão de nota fiscal de produtor sem preenchimento do campo transportador, ou seja, descumprimento de dever instrumental, obrigação acessória. Doutor Alex, fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, senhora vice-presidente, demais conselheiros. Vou tentar ser bem breve. Bom, como o senhor relator já descreveu, o recorrente ele foi autuado sob a alegação de ter efetuado a emissão de notas fiscais de produtor sem o preenchimento do campo transportador. Essa obrigação está disposta lá no artigo 140, inciso 5 do regulamento. E esse foi o único argumento para que fosse aplicada a multa, o único argumento da autuação.
E, jogadores, como foi demonstrado tanto na impugnação como no recurso ordinário, os argumentos não se sustentam e a autuação deveria ser anulada ou então, alternativamente, a multa ela deve ser reduzida. Vou falar brevemente das preliminares que foram sustentadas no recurso, que comprovam a necessidade de que o auto de infração seja anulado. Bom, a primeira preliminar, ela diz respeito à ausência de elementos materiais que comprovam a infração. Isso porque, jogadores, quando foi feita a fiscalização, o fiscal não apresentou nenhum elemento ou prova que demonstrasse algum tipo de infração do recorrente. Principalmente porque as notas fiscais que foram apresentadas pelo fiscal, elas demonstram que, na verdade, o recorrente não deixou de cumprir com a obrigação de preencher o campo transportador. Na verdade, os documentos todos eles estão preenchidos com o código 9, que indica que não houve frete, ou seja, não teve ocorrência de transporte naquelas operações. Isso porque os transportes que foram realizados por conta própria, por isso a inexistência de frete. Então, se não houve ocorrência de transporte, não teria por que se exigir o preenchimento dos dados do transportador. O campo transportador ele foi preenchido com o código 9, não houve frete, mas não há indicações do transportador porque foi realizado por conta própria. Então, a preliminar, o resumo dela é que se não foi comprovado o descumprimento de qualquer obrigação acessória, não teria como manter a autuação sob o argumento de que o recorrente deixou de preencher o campo transportador. Pelo contrário, como já foi informado, os próprios documentos que justificariam a infração comprovam que o recorrente cumpriu com as obrigações. E isso implica também essa ausência de provas que comprovem a falta de preenchimento do campo, que, como eu já disse, não é verdade. Implica também na segunda preliminar que foi arguida no recurso, que é a violação ao princípio da ampla defesa do contraditório, porque como a infração ela não foi comprovada com elementos materiais, o recorrente ele se viu de mãos atadas para tentar se defender de uma acusação desprovida de provas. Essas são as preliminares. E quanto ao mérito, o recorrente ele sustenta a inconstitucionalidade da multa aplicada, atenção, ao princípio do não confisco, e também ao princípio da razoabilidade, esse previsto na Lei Complementar 939 de 2003, Lei Complementar Estadual, que institui o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte. Esse artigo ele dispõe que a administração tributária ela deve atuar em obediência aos princípios, dentre outros, da razoabilidade. Por que nós mencionamos a questão o princípio do não confisco e a inobservância do princípio da razoabilidade? Porque o auto de infração ele é no valor de mais de R$ 1 milhão, para ser mais exato, R$ 1.107.539, mesmo tendo o recorrente cumprido com todas as obrigações acessórias. Então, a nosso ver, ele está sendo penalizado de uma forma muito severa, com uma multa que é desmedida, é injusta, ela é abusiva, e principalmente se nós observarmos que as operações descritas nas notas fiscais, elas tratam-se de operações isentas de ICMS. Então, sequer resultou em imposto a recolher. Por isso, reforça o nosso entendimento de que a multa é absurda, porque a operação em si não teve incidência de imposto. Como eu já mencionei, o recorrente ele cumpriu as obrigações, ele emitiu as notas fiscais referentes às operações em questão. As operações eram isentas, então não resultou em ICMS a pagar, mas mesmo assim, como o fiscal entendeu que ele teria descumprido uma obrigação acessória, ele aplicou uma multa de mais de R$ 1 milhão. E ainda que não seja observado o princípio do não confisco e o princípio da razoabilidade, deveria ter sido aplicado, no caso concreto, a redução prevista no artigo 527-A do regulamento do ICMS, que ela prevê a possibilidade de redução ou até mesmo relevação da multa pelo órgão julgador, quando a infração ela tem sido praticada sem dolo, fraude ou simulação, e quando ela não implica em falta de pagamento de imposto. Esse artigo está praticamente uma transcrição do artigo 92 da Lei 6.374, que institui o ICMS no estado de São Paulo. E só para reforçar o nosso argumento, o recorrente ele é um contribuinte de boa-fé, ele sempre cumpriu todas as obrigações principais, acessórias, desde o início das suas atividades. Isso se verifica, inclusive, porque ele emitiu todas as notas fiscais que foram analisadas pelo
pelo fiscal. Ele preencheu o campo destacado, ainda que o fiscal tenha entendido que ele preencheu incorretamente ou que não restou preenchida, que, mais uma vez, não é verdade. Ele fez o preenchimento, emitiu as notas fiscais, então a gente pode excluir as hipóteses de dolo, de fraude ou simulação por parte do recorrente. E mais que isso, como eu também já mencionei, essas supostas irregularidades cometidas pelo recorrente, elas não importaram em falta de recolhimento de ICMS, porque tratou de operação isenta. Então, não teve qualquer tipo de prejuízo ao Estado. Eu não vou fazer menção, óbvio, das diversas decisões que nós já trouxemos no recurso ordinário, mas os senhores podem verificar que o TIT ele tem esse entendimento no sentido de que o descumprimento de obrigações acessórias, por si só, ela não caracteriza o dolo, a fraude ou a simulação. Razão pela qual, nos diversos precedentes que foram mencionados, foi aplicada, né, a redução da multa com base no 527-A. E uma última ponderação, julgadores, é que o julgador da delegacia de julgamento, de primeira instância, ele entendeu acerca da possibilidade de aplicação dessa redução, mas ele fez uma consideração, que no caso concreto não seria possível a aplicação da redução do 527-A, porque o recorrente ele tem mais um auto de infração além desse, que nós estamos discutindo agora em nome dele. Só que ele não se atentou, o julgador, que esse auto de infração mencionado na decisão foi lavrado no mesmo dia do auto de infração que nós estamos discutindo agora. Foi analisada uma mesma operação, então lá ele lavrou um auto de infração para exigir ICMS e aqui dá multa, decorrente de suposto descumprimento de obrigação acessória. E ainda assim, aquela autuação também está sendo defendida administrativamente, então não tem como nós falarmos de uma acusação ou condenação definitiva que possa impedir, né, a aplicação da redução da multa. E mesmo assim, o TIT também tem diversas decisões que nós mencionamos no recurso ordinário, no sentido de que a existência de qualquer tipo de reincidência não impede a relevação ou a redução da multa com base no 527-A. Isso porque o parágrafo 3º mencionado no 527-A, quando ele indica o exame do porte econômico e os antecedentes fiscais do contribuinte, o TIT entende que esse dispositivo, esse parágrafo 3º, ele está tratando tão somente da dosimetria da pena. Então, ele admite, sim, a aplicação, mesmo que o contribuinte ele seja reincidente, que não é o caso, porque, como eu mencionei, os autos foram lavrados no mesmo dia. Então, julgadores, essas são as razões que eu gostaria de expor aos senhores, foram expostas no recurso ordinário, reforçados agora. O recorrente espera que o recurso seja provido preliminarmente para anular a auto de infração, ou então para que a multa seja reduzida ao valor mínimo previsto na lei, que são 70 FESPs, conforme disposto no 527-A do regulamento. Agradeço a atenção dos senhores, fico à disposição para sanar eventuais dúvidas ou para aquilo que for necessário. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Alex. Eu sou relator, eu não tenho questionamentos. Doutora Mara? Nenhum questionamento. Muito obrigado, doutor Bergamini. Nada. Muito obrigado, doutor Herbert. Sem questionamento, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marcos. Nenhum questionamento, senhor presidente. Muito obrigado. Passo ao voto. Direto ao voto. Banco êxito do recurso, improcedente a preliminar recursal de nulidade para ausência de elementos materiais comprobatórios da infração, como alegado. A acusação incontestavelmente comprovada pelo demonstrativo de folhetal, discriminando cada nota fiscal emitida com inobservância do regulamento de requisito regulamentar, qual seja, sem o preenchimento do campo transportador, acompanhado de cópias dos referidos documentos fiscais que foram juntados por amostragem, conforme lhe autoriza o artigo 22, inciso 3º da Lei 13.457. Tal conjunto probatório afigura-se-me apto ao que se apresenta, não necessitando de outras provas para sustentar a acusação fiscal, dada a objetividade e extrema facilidade de constatação do fato infracional atribuído à recorrente, que até mesmo admite que emitiu notas fiscais do caso
sem o preenchimento do campo transportador, buscando abrigar-se, em síntese, na seguinte alegação trazida à folha 212, onde diz: com efeito, todas as notas fiscais estão devidamente preenchidas com o código 9 sem frete, cujo código indica não ocorrência de transporte, abre aspas, sem parênteses, sem frete, na operação da NFE. Eu cito, eu transcrevo para o meu voto até esse trecho, onde tem uma imagem da nota fiscal. Ora, aí continua o contribuinte. Ora, se não houve ocorrência de transporte, não há que se falar em necessidade do preenchimento dos dados da transportadora. Digo eu, no ponto a recorrente confunde frete com transporte. Frete é o preço cobrado pelo transporte, podendo ocorrer o transporte sem a cobrança de frete, como, por exemplo, quando o emitente ou destinatário transporta as mercadorias por conta própria. De sua vez, o transporte é o ato de transportar, de carregar, levar ou conduzir seres ou coisas a determinado lugar, não havendo como confundir uma coisa com outra. Se os bovinos saíram da propriedade da recorrente e foram levados ao destinatário das notas fiscais do caso, então houve transporte de tais mercadorias, motivo porque era dever da recorrente preencher tais documentos fiscais com os dados do transportador, por força do artigo 140, inciso 5º do RICMES, dever esse desrespeitado, fato incontroverso nos autos. Cito o artigo. Por tais razões, também é de se dar pela improcedência da preliminar recursal de afronta ao princípio da ampla defesa do contraditório, e aí o fundamento. No mais, a recorrente não ataca o mérito da acusação fiscal, limitando-se a alegar a inconstitucionalidade da multa exigida por ofensa ao princípio do não confisco e pede a sua redução. Não socorre a recorrente alegar que a multa seria confiscatória, eis que ela foi aplicada em estrita obediência à lei de regência, seja 6374 de 89. Aí, no mais, eu aplico o artigo 28, que fala que no julgamento é vedado afastar a aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade. Por fim, quanto ao pedido recursal de redução da multa aplicada, sou pelo seu provimento para reduzir a multa aplicada para 20% do quanto exigido no AIM, considerando que os atos infracionais levados a efeito pela autuada não implicaram falta de pagamento de imposto e ainda preenchidos os demais requisitos legais a tanto, vez que não foi detectado dolo, fraude ou simulação, considerando também o porte econômico da autuada e o fato de não se ter notícia de que ela seja reincidente. Também entendo que a autuada não tem antecedentes fiscais desabonadores, em que pese a informação trazida pela douta representação fiscal de que a autuada teve outro AIM lavrado contra si, verifica-se que ele foi lavrado na mesma data do presente e ainda pendente de julgamento do recurso ordinário interposto. Portanto, não definitivamente julgado nesse tribunal, motivo porque entendo que os antecedentes fiscais da autuada não são desabonadores de sua conduta. Quanto ao requisito do porte econômico, tem um antigo entendimento explicitado em vários votos, como, por exemplo, no processo tal e no processo tal, entendimento esse que prevaleceu em decisões não unânimas e não foram reformadas, no sentido de se considerar o porte econômico do contribuinte, ao meu modo de ver, não significa o ato simplista de apenas observar se se trata de empresa de grande, médio ou pequeno porte, beneficiando essas com eventual redução da multa aplicada e não aquela. Se fosse esse o objetivo legal, a própria lei definiria objetivamente a disciplina a ser seguida pelo órgão julgador nas situações envolvendo cada um desses grupos, grande, médio ou pequeno porte. Quando a lei determina que se considere porte econômico no momento da minoração da multa aplicada, objetiva indubitavelmente proteger os contribuintes de menor porte contra eventuais efeitos adversos ou não queridos, acarretados por dada exação fiscal, que se pode configurar excessiva ou até mesmo socialmente injusta,
diante do caso específico. Na verdade, escrevi do caso concreto. Reitere-se, a lei procura dar maior proteção ao contribuinte de menor porte, ato louvável de justiça, ao tratar de forma desigual os desiguais, na medida em que se desigualam, buscando corrigir tal desigualdade. Porém, isso absolutamente não significa dizer que, pelo fato de um contribuinte sustentar a condição de empresa de grande porte, não seja merecedor da relevação ou redução da multa aplicada, pois não é esse o objetivo da norma legal, segundo o meu ponto de vista. Com certeza, tal dispositivo procura proteger os contribuintes de menor porte, porém, isso não significa dizer que ele desprotege os de maior porte, pois não é isso que se extrai de sua interpretação. Por se tratar de norma legal aberta, deixa ao crivo do órgão julgador fixar a minoração da multa de acordo com os elementos dos autos e seu conceito de justiça aplicável ao caso concreto. Juízo totalmente subjetivo. Nesse sentido, fica mantido o AIS ordial, porém a multa aplicada fica reduzida para o equivalente a 20% do quanto exigido. E do exposto, conheço o recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento para reduzir a multa para o equivalente a 20% do quanto exigido. É como voto, senhores, em discussão. Doutora Amara. Nada a discutir. Muito obrigado. Representação fiscal, doutor Marcos. Tem considerações, senhor presidente? Muito obrigado. Doutor Herbert. Não tenho nada a acrescentar, senhor presidente. Muito obrigado. E, finalmente, doutor Bergamini. Acompanho. Muito obrigado. Quórum. Em votação. Encerrando votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutor Alex. Então, foi mantida a acusação, porém reduzida a multa para 20%. Ok, muito obrigado. Tenha um bom dia. Bom dia a todos. Próximo processo. Ipiranga Agroindustrial, relatora a doutora Mara, vistas do doutor Herbert. Considerando que a doutora Mara já fez a leitura do seu voto na sessão que saiu em vistas, eu pergunto se ela abre mão de se manifestar antes do voto do doutor Herbert. Abro sim. Doutor Herbert, por favor. Eu já disse na outra sessão que invejo muito o poder de resumo do Dr. Bergamini. Vou tentar aqui seguir um pouco nessa linha, mas é a atribuição que me falta. Então, os trechos aqui eu peço licença e vou seguir a leitura. Só lembrando que o patrono está presente para acompanhar o julgamento. Perfeito, vejo aqui. Por favor. Então, inicialmente, parabenizo a doutora Mara, sem qualquer palavra vazia, mas o voto é de muito brilhantismo. Porém, ouso discordar de suas conclusões e peço licença para apresentar o meu ponto de vista. As acusações tratam do creditamento indevido pela escrituração de operações de entrada de mercadorias para uso e consumo no próprio estabelecimento e de aquisição de ativo permanente não relacionado diretamente ao setor de industrialização do estabelecimento. Na sentença, o juiz Wacol manteve integralmente a acusação, reduziu os juros de mora. Assim, foi interposto recurso de ofício e recurso ordinário. As questões preliminares não diverjo em nada da doutora Mara. Então, a ausência de fundamentação, eu cito expressamente ali o trecho do juiz Wacol, onde ele apreciou a questão das multas, da proporcionalidade das multas, e do vício de motivação também, no mesmo sentido da doutora Mara.
Aponto para o demonstrativo 2 e demonstrativo da utilização de crédito, onde constam expressamente todas as mercadorias consideradas, e também afasto a aplicação de nulidade pela ausência do termo circunstanciado, porque não é um requisito do artigo 142, que trata do lançamento. Da decadência, também aplico a súmula 9, para afastar a aplicação da decadência conforme requer o interessado. As divergências se pautam basicamente no mérito. Então, do item 1, do creditamento indevido decorrente da escrituração de mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento, o autuado tem sua CNAE, que identifica o estabelecimento como fabricante de álcool, conforme na folha 1. Assim, nos termos do artigo 20 da Lei Candir, para gozar do crédito de ICMS cobrado nas operações anteriores, ele deve observar os requisitos do artigo 33 desse mesmo normativo, sendo vedado tomar crédito de ICMS das mercadorias de uso e consumo antes de 2033. Sobre o que se entende por mercadoria de uso e consumo, destaco o artigo 66, inciso 5 do RICS, aí trago a transcrição, onde destaco que é entendida a mercadoria de consumo do próprio estabelecimento, assim entendida a mercadoria que não for utilizada na comercialização ou a que não for empregada para integração no produto ou para consumo no respectivo processo de industrialização. Desse modo, sendo insumo produtivo, é direito do estabelecimento o crédito de ICMS pago nas operações anteriores. E aí trago a decisão normativa 1 de 2001 para dar o entendimento sobre o que seria insumo. Transcrevo um longo trecho aqui. Voltando minhas mercadorias, destinações e vida útil dos produtos relacionados no demonstrativo 1, folha 11, não vejo que são necessariamente insumos à produção de álcool que ensejariam direito ao crédito por parte do autuado. Nem mesmo o laudo apresentado, as folhas tais, ao descrever minuciosamente o processo produtivo, menciona aqueles itens como insumos à produção de álcool. Ademais, veja que pelas informações prestadas pelo contribuinte, em regra, a utilização dos itens elencados sequer oscila em virtude da maior ou menor produção etílica, como normalmente seria com insumos propriamente ditos. Mas o consumo da maioria dos itens ocorre por um período, sendo diário, ou no caso dos lubrificantes, eventualmente nem mesmo seriam consumidos, pois têm sua vida útil, abre aspas, de acordo com a qualidade da cana. Em recente julgado, a Câmara Superior, no recurso especial número tal, assentou por maioria a impossibilidade de creditamento sobre, no caso específico do lubrificante, utilizado na indústria sucroalcooleira, por afrontarem a doutrina prevalente no tribunal, que apenas admite, entre aspas, os créditos físicos, que são aqueles referentes aos efetivamente utilizados diretamente na produção. E destaco o trecho aqui do relator Rogério Dantas. Portanto, entendo que nenhum dos materiais relacionados no demonstrativo 1 tem o condão de conferir crédito ICMS autuado antes de 2033, pois são, entre aspas, créditos financeiros decorrentes de bens que não são integrados no produto nem consumidos diretamente no respectivo processo de industrialização, mas na conservação do estabelecimento fabril. Item 2. Do creditamento indevido decorrente da escrituração de ativo permanente não relacionado diretamente com o setor de industrialização. Quanto ao item 2, o interessado advoga que os dispositivos regulamentares e as disposições da Lei Candir, que condicionam a apropriação do crédito decorrente da aquisição do ativo permanente em razão 1,48 avos por mês, afrontaria o princípio constitucional da não cumulatividade, pois o direito ao crédito deveria encontrar restrição só na Constituição, que limita o crédito ICMS apenas nos casos de isenção e não incidência. Destaco o artigo 28, que impede a apreciação desses, afastar a aplicação de lei válida sobre a alegação de inconstitucionalidade, e saliento que a Constituição conferiu à lei complementar a atribuição de estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre o crédito. Assim, salvo melhor juízo, a Lei Candir não pode ser tida por inconstitucional ao dispor sobre matéria que a própria Constituição Federal atribuiu a ela. Ainda que os automóveis de uso administrativo, cito alguns aqui, os carros de uso do supervisor agrícola, cito alguns outros carros, os furgões oficinas, as agribombas empregadas nos caminhões de bombeiros, as luvas de proteção individual,
câmeras de vídeo, TV, equipamentos de informática, switches, monitores, impressoras não guardam relação direta com as atividades exercidas pelo contribuinte, ensejando a aplicação da penalidade disposta no artigo 66, inciso 1 do RICMES, há que se dar razão ao recorrente quando alega, por exemplo, que as peças empregadas nos ternos de moenda têm relação direta com o processo produtivo. Cito aqui as folhas da alegação. Apesar disso, ao adquirir essas peças de reposição do maquinário, o industrial se comporta como consumidor final do bem, devendo lançar esses custos como despesas operacionais, afastando-se do direito ao crédito do imposto, conforme orienta a decisão normativa 1 de 2001. E a resposta à consulta tributária, 8.909 de 2016. E trago a ementa da resposta. Portanto, nos termos do artigo 13 da Lei 13.457, a infringência do item 1.2 deve ser recapitulada para, em conjunto com o artigo 66, inciso 1 do RICMES, fazer constar infringência ao artigo 61, parágrafo 10, para refletir a impossibilidade de creditamento nas demais mercadorias que incorretamente originaram créditos como se fossem ativo permanente. Desse modo, mantendo-se a capitulação da multa, após esse acréscimo, tem-se a infringência ao artigo 66, inciso 1 do RICMES, cumulado com o artigo 61, parágrafo 10 do RICMES. E nem se diga que esse editamento não poderia ser promovido após o transcurso do prazo decadencial, pois, conforme já exposto, o lançamento foi concluído dia 11 de abril de 2022, pela notificação do lançamento. Além disso, tampouco se trata de exercício de competência privativa de autoridade administrativa, conforme exige o artigo 142 do CTN, mas o aperfeiçoamento do lançamento já realizado, conforme autoriza a Lei do Processo Administrativo Paulista. E, mais uma vez, peço licença, na ânsia de manter a nossa jurisprudência uniforme, estável, íntegra e coerente, para apontar o entendimento da Colenda da Câmara Superior sobre a impossibilidade de creditamento de partes e peças empregadas de forma avulsa no ativo imobilizado, quando no julgamento do recurso especial número tal prevaleceu, por maioria, o entendimento do ilustre juiz com vista, Alberto Podgaek, em decisão assim emendada, trago brevemente a emenda. Desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa não pode subsistir, pois, conforme já dito, o artigo 28 impede de que se afaste a aplicação de lei sobre argumentação de inconstitucionalidade. No mais, o patamar estabelecido é o patamar máximo, sendo que poderia gozar de descontos que poderiam atingir até 70%, dependendo das condições aceitas pelo autuado. E, por fim, não merece provimento o reexame necessário, devendo haver a limitação dos juros ao índice da taxa Selic, conforme preceitua a súmula 10, revisada. Então, diante do exposto e à vista dos elementos presentes nos autos, conheço dos recursos ordinários e de ofício interpostos para, no mérito, legar-lhes provimento, mantendo a decisão recorrida. Contudo, retifico a recapitulação da infringência para fazer constar a infração na infração 1.2, o artigo 66, inciso 1, combinado com o artigo 61, parágrafo 10 do RICMES. E ante a retificação da capitulação da infringência, fica ressalvada ao interessado a possibilidade para efetuar o pagamento do débito fiscal no prazo de 30 dias, contada a intimação com desconto igual ao que poderia ter usufruído no decurso do prazo previsto para apresentação de defesa, conforme o parágrafo 1º, artigo 13 da Lei 457, como voto. Muito obrigado, doutor Herbert. Doutora Amara. Eu vou manter meu voto, que eu já li na sessão anterior, porque eu entendo efetivamente que esses bens foram aplicados na produção. E eu só queria que você meditasse, porque eu pus na ementa, em vez de falar recurso de ofício negado provimento, eu pus negado segmento. Não consegue alterar, só consegue alterar a ementa com voto de preferência. Doutor Herbert, registra o voto, por favor. A senhora pode fazer uma preferência rápida? Isso, é só para dizer onde se lê, corrigir a ementa só, tá? Isso, consegue pedir? Só uma coisa assim. Espera aí, deixa eu só... Se você me autorizar aqui,
Eu Eu consigo. preciso que o Dr. Herbert registre o voto. Pronto. Registrado. Ok. Modificar Doutora voto do Moura. relator. Eu posso pôr assim, né? Como? Porque aqui tem confirmar o voto e modificar o voto. Se eu modificar, se eu puser para A senhora vai modificar. acompanhar o... Não, então eu tenho que confirmar o voto. Não, pede preferência, doutora Marta. Então, mas Aparece aí a não opção? tem a possibilidade de eu pedir preferência. Não existe. Então, vamos tentar modificar o voto. Qualquer coisa eu reabro, né? Tá. Deixa eu ver o que tem aqui. Redigir preferência. Pronto. Consegui. Enquanto a doutora Mara vai redigindo, doutor Marcos, sacou alguma observação? Sem considerações, senhor presidente. Muito Obrigado. obrigado. Doutor Bergamini. Presidente, eu, no pensamento, eu sempre compartilhei esse entendimento de que os insumos de ICMS são um pouco mais amplos, até já tive um voto aqui nesse sentido na Câmara em sessões passadas, mas até então eu abria mão do meu entendimento e acompanhava a jurisprudência do TIT, que era no sentido mais estrito. Mas o Judiciário está tendo movimentos em sentido contrário. O TJ de São Paulo deu uma decisão recente admitindo o conceito de insumo para ICMS mais amplo, não necessariamente o emprego direto e o desgaste imediato. O TJ do Rio também, e ontem compartilhei com todos aqui no nosso grupo uma decisão do STJ que manteve os créditos de ICMS tomados pelo contribuinte sobre insumos que não se desgastam imediatamente no processo produtivo. Então, com base nesse movimento jurisprudencial, eu vou retomar os meus fundamentos que sempre tive e aqui vou acompanhar a Mara. Muito obrigado. Doutora Mara. Eu já registrei. Então, eu estou dando provimento parcial do item 1 e parcial do item 2. Dando provimento ao recurso de ofício. Perfeito. Eu já venho aplicando há muitos anos nesse tribunal a tese que tem prevalecido no STJ, considerando ali atividade fim, atividade meio, etc. e tal, e os bens e desde que provado pelo contribuinte nos autos, a utilização disso em sua atividade industrial ou comercial, eu tenho legitimado o crédito. E entendo que a decisão normativa CAT 1 de 2001, quando ela exemplifica também, que ela usa lá lixas e bolos, ela estava tratando de um específico processo produtivo, né? E ela legitimou o crédito naqueles exemplos, o que significa dizer que em outros casos, dependendo da comprovação da utilização de determinada mercadoria, determinado bem, seja no setor fabril ou de comercialização, eles dão direito ao crédito, que é meio que na linha que a doutora Mara também tem ido. Nesse sentido, pedindo, parabenizando o doutor Herbert pelo voto, mas eu acompanho a relatora. Muito bem, com isso concluímos os debates. Encerramos os debates. Quórum. Em votação.
Assim, com observação, que ontem eu até conversando com o Dr. Herbert, eu falei sobre isso. Essa minha posição, ela sempre é reformada pela superior. Então, mas é como eu entendo a aplicação de direito a esse fato concreto, né? Encerrando o julgamento. Muito bem. Então, prevaleceu o voto da doutora Mara. E aí foi conhecido integralmente com julgamento de mérito, parcialmente provido recurso ordinário e não provido recurso de ofício. Doutor, muito obrigado. Tenha um bom dia. Eu agradeço a disponibilidade e tenho um ótimo dia de sessão e peço licença para me retirar. Por favor. Vilmar, só uma coisa. Só um minuto, doutora Mara. Tá. Pois não. O doutor Herbert só registrou o voto do recurso ordinário. Eu não estou vendo o voto do recurso de ofício. Deixa eu voltar aqui. Eu já não consigo fazer mais nada. Aqui. De maneira ser cujo ofício é que ele acompanhou o voto da relatora. Tá. Que foi Não, tudo bem, é que não tinha que ter o registro dos dois? Não sei se Não, tinha. ele só se manifestou sobre ele, sobre um, o outro ele acompanhou, né? Tudo bem. É o que eu Não, era entendi. só para fazer, porque como o meu tem dois, veio dois. Mas como não foi o voto que prevaleceu, eu acho que não tem prejuízo, né? Não, era só para saber se tinha que fazer alguma coisa diferente. O que eu entendi foi isso, que ele concordou com... Bom, com isso a gente encerra a sessão de julgamento da terceira Câmara do Estado de São Paulo. Hoje é dia 19 de abril de 2023. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Doutor Hélio, podemos encerrar a... Doutor Hélio está falando que caiu. Pois, doutor Hélio, assim que puder, pode encerrar a live, por favor. Vamos aguardar um pouquinho que ele está voltando. Está reconectando. Vilmar. Desculpa, era isso que eu ia falar. Oi? Não, é justamente isso. Eu acho que estava em aberto o processo da Petrotec e agora você encerrou. Isso. Obrigado. O doutor Herbert já tinha avisado também. Só não consigo encerrar a sessão porque... Agora eu consegui, a parte estava meio travada. A live continua porque o doutor Hélio está tentando reconectar.
Imagino que depois ele edita isso para tirar essa parte excedente, né? Mas Não, não? eu acho que não edita não, viu? Vamos aguardar um minutinho. O que podemos fazer é sair da live, todos. E assim que ele conseguir, ele encerra. Herbert, muito obrigado por essa companhia, por esse período que ficou com a gente. Volte sempre. Agradeço a receptividade. Volto agora à minha suplência, dando lugar aqui, acho que à doutora Fabiane, né? Mas agradeço a todos aí pela receptividade. Obrigado, foi um prazer. Obrigado, Até mais. Herbert. Tchau, 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 tchau. Vou sair da sala.